Pessoal, parte 4, audiências públicas. Olha só, no âmbito do licenciamento ambiental e da elaboração do estudo prévio, preventivo de impacto ambiental, é cabível, né, a realização de audiências públicas que representam importante mecanismo democrático, verdadeiro instrumento de implementação do princípio da participação da sociedade. Claro que da sociedade envolvida, onde tem aquele empreendimento, aquela usina, aquela fábrica, ou seja, aquele empreendimento que vai gerar detritos poluidores, né? Vai causar impacto direto naquela sociedade local ali. Tranquilo? Já foi falado isso nas outras partes aí. O regime das audiências públicas encontra na resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 9/1987. Veja, estamos volta e meia falando sobre o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e a gente sempre bate na tecla da resolução 237/1997 do CONAMA. Agora, no tema audiência pública, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que nos interessa é a resolução do CONAMA 9/1987. Tranquilo? O objeto de audiência pública é o que? Publicidade. Explico. Expor aos cidadãos interessados, ou seja, da localidade diretamente atingida, principalmente, né, o conteúdo do empreendimento objeto de estudo ambiental, estudo prévio do impacto ambiental. Com isso, serão dirimidas, ou seja, retiradas, esclarecidas toda e qualquer dúvida que essa comunidade local diretamente atingida pelo empreendimento, seja usina, fábrica, indústria, enfim, serão dirimidas essas dúvidas e recolhidas dos participantes as críticas e sugestões a respeito. Por isso que eu falo que o direito ambiental é intuitivo, é óbvio. Quem é que vai sentir o impacto de um rompimento, de um colapso de uma barreira? É o investidor da Vale, que está em outro estado, né? Ou através da audiência pública, a população ribeirinha, a população da cidade, onde fica aquela usina, onde fica aquela barragem, onde fica aquele empreendimento. É óbvio que é a comunidade local, tá? E como se pode dar, né, esse pedido, essa solicitação dessa audiência pública? Explico. Nos termos do artigo 2º da resolução do CONAMA 9/1987. Por quê? Porque o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem várias resoluções. E a resolução que trata do tema audiência pública, resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 2 artigo 2 da resolução do CONAMA, número 9 de 1987. Simples assim. Por que eu sempre falo aqui a resolução do CONAMA? Porque de repente numa prova ele vai colocar uma outra resolução. Resolução do IBAMA. Não, peraí, cara. A audiência pública é uma resolução da resolução número 9 de 1987, no seu artigo 2º, que vai tratar especificamente do nosso tema, do nosso estudo compartilhado de hoje, que é audiência pública. Bom, o órgão ambiental licenciador, sempre que julgar necessário, vai solicitar essa audiência pública. A entidade civil, sempre que sentir necessário, vai solicitar a audiência pública. O MP, Ministério Público, que trata, acima de tudo, dos interesses públicos, né, interesses difusos e coletivos. O Ministério Público, ele é custos legis, fiscal da lei, e custos iuris, né, fiscal do direito, é bem mais amplo, né? E quem poderá solicitar a audiência pública? Requerimento formulado por 50 ou mais cidadãos. Quer dizer o quê? No mínimo 50 cidadãos
daquela coletividade ali atingida primeiramente diretamente e óbvio indiretamente. Mas é claro, se tem uma barragem aqui e tem um povoado aqui, essas pessoas aqui são as mais interessadas, né? Audiências públicas. É lógico que lá na frente, lá no final do estado, lá, a poluição dessa barragem que rompeu vai atingir, óbvio, né? Mas a audiência pública, diretamente, as pessoas envolvidas diretamente, as pessoas que moram na redondeza, né? E que também que militam pela fauna e flora local. Então, que nós temos uma usina, nós temos uma indústria, nós temos uma fábrica, né, que polui o meio ambiente, enfim. A audiência pública é a população que ela almeja, né, a população local, e no caso, claro, aqueles que militam na proteção da fauna e flora. Caso a audiência pública não seja realizada, apesar da existência da solicitação, haverá vício, de modo que a licença eventualmente concedida não terá validade. De novo, importantíssimo. Caso a audiência pública não seja realizada, apesar da existência de solicitação, haverá vício, de modo que a licença eventualmente concedida não terá validade. Quem poderá solicitar audiência pública? Questão de prova. Órgão ambiental licenciador, sempre que julgar necessário. Entidade civil, está aí a sociedade protetora dos animais, os militantes da fauna e da flora, tipo Greenpeace, enfim. Ministério Público, óbvio ululante, e requerimento formulado por no mínimo 50 ou mais cidadãos. Quer dizer, se tiver 49 não vai dar para solicitar, tem que ter no mínimo 50 cidadãos que fazem esse requerimento. Requerimento é um pedido, ok? A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados. Além disso, em função da localização geográfica dos solicitantes e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto. Mas é óbvio. Não, um exemplo hipotético. Nós, da firma tal, nós fizemos, nós abrimos aí a audiência pública. Pô, mas a localidade é aqui. Você fez lá no centro da cidade, no estado que é distante. Pô, não dá, né? Tem que ocorrer no lugar acessível aos interessados. O mais importante disso é que, uma vez solicitado a licença, a audiência pública, uma vez solicitado, requerida a licença, a audiência pública, haverá vício, de modo que a licença eventualmente concedida não terá validade. Ou seja, qual vai ser a suspeição? Pô, não teve audiência pública. Essa licença que foi expedida, ela deve ser embargada, deve ser cancelada. Por quê? Porque não houve a realização da audiência pública, então isso aí é um vício. Isso que é importante, que você tem que entender no tema audiência pública. Tranquilo? Vamos falar agora de um novo tema, que é a compensação ambiental, tá? A compensação ambiental, ela é um instituto do nosso tema meio ambiente, que, na medida em que antecipa os danos decorrentes de um empreendimento, estipulando as medidas compensatórias das futuras lesões, tá? É um instituto importante do direito ambiental, na medida em que antecipa os danos decorrentes de um empreendimento. Como eu sempre falo que o direito ambiental é um direito intuitivo, você já logo deduz compensação ambiental. Aquele que degradou vai compensar o dano ambiental, a degradação, a poluição, tá? A sua natureza jurídica da compensação ambiental encontra-se no artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Mais um dispositivo legal que nós estamos estudando agora, né? Mais uma norma que tutela o direito ambiental, que é a Lei 9.985 de 2000, no seu artigo 36, fala sobre a compensação ambiental
Essa lei 9.985 de 2000, você vai ter que baixar, óbvio, é a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Então eu vou ler aqui o artigo 36 da lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental, de empreendimentos de significativo impacto ambiental, significativo impacto dano, né, ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, que a gente chama de RIMA. Então você percebe que o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental andam juntos. O empreendedor, aquele que está investindo, usina, vai fazer aí uma siderúrgica, vai fazer aí uma fábrica, enfim. O empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, de acordo com o disposto neste artigo, ou seja, no artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, que é a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Ok? Parágrafo 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior ao 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador. O que é importante? De acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Isso é importante no artigo 36 da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. No seu parágrafo 2º, é importante dizer o seguinte: ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas, considerando, não que ele vai aceitar, ele vai considerar aquele apoio logístico, ou seja, do estudo prévio de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental do meio ambiente, EIA/RIMA, relatório de impacto do meio ambiente. E ouvir do empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. Não estou inventando nada. Artigo 36, parágrafo 2º, acabei de ler, da Lei 9.985 de 2000. Parágrafo 3º, quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput do artigo 36 só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração. E a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de proteção integral, deverá ser uma das mais beneficiárias da compensação definida neste artigo 36 da referida Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Bom, nós podemos perceber o seguinte: a compensação ambiental é exigida para os empreendimentos de significativo impacto ambiental. Tá? Então, se for algo que, pelos órgãos de meio ambiente, não considerarem que haja um impacto significativo, não há necessidade dessa compensação ambiental. Bem intuitivo. Para os quais a Constituição exige a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental. Ou seja, quando o empreendimento tem um significativo impacto ambiental, você tem que levar em consideração, até porque é uma previsão constitucional, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4. Vamos a ele. Artigo 225, Constituição da República Federativa do Brasil, do meio ambiente, né? Tá aqui, ó, do meio ambiente, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 4. Exigir, na forma da lei ordinária, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, EIA, a que se dará publicidade, né, à comunidade e à sociedade como um todo.
No âmbito de tal estudo estudo prévio de impacto ambiental, são avaliadas as características do empreendimento, bem como os impactos e os danos provocados pela sua implementação. A partir de tais informações, o poder público, por meio de seu órgão ambiental, define as lesões ambientais que devem ser objeto de compensação ambiental, tema do nosso estudo compartilhado. Percebe-se logo que a compensação ambiental representa uma obrigação do investidor, do empreendedor, aquele que está com seu projeto aí que quer que ele seja deferido. Trata-se de uma obrigação do empreendedor consistente em um apoio financeiro à implementação e à manutenção de uma unidade de conservação do grupo de proteção integral. Ou seja, a lei criou uma destinação específica dos recursos monetários decorrentes da compensação ambiental. É o poder público que definirá qual a unidade de conservação, do grupo de proteção integral que será beneficiada, agraciada com essa verba, cabendo inclusive a criação de uma nova unidade, se for o caso. Olha só, atenção, caso o empreendimento afete diretamente uma determinada unidade de conservação ou o seu entorno, denominada zona de amortecimento, ela deve ser uma das beneficiárias da compensação, mesmo que não pertença ao grupo de proteção integral. Ou seja, essa compensação ambiental, ela abarca a denominada zona de amortecimento, tá ok? Que é o entorno da unidade de conservação. A área em volta da unidade de conservação chama-se zona de amortecimento. Beleza? Verifica-se que a compensação é exigida em espécie, dinheiro vivo, sendo que o seu valor será fixado pelo órgão ambiental licenciador, com base no critério do grau de impacto ambiental provocado pelo empreendimento. Trata-se da aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Esse princípio da proporcionalidade e da razoabilidade é um princípio do direito administrativo à luz do direito ambiental. Ok? Beleza? Importante falar também que o valor mínimo exigido no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, Lei do Sistema Nacional da Unidade de Conservação, 0,5% do custo total do empreendimento. Foi considerado inconstitucional pelo STF. Bom, ressalta-se que o STF apreciou a constitucionalidade do artigo 36 da Lei 9.985 de 2000 no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 3.378, nos seguintes termos, abre aspas, a ação direta de inconstitucionalidade do artigo 36 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 9.985 de 2000, constitucionalmente da compensação devida pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental. O compartilhamento, compensação ambiental, de que trata o referido artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos poderes, por não se tratar de delegação do poder legislativo para o executivo impor deveres aos administrados. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório, o relatório técnico da EIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, e da RIMA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. O artigo 36 da Lei 9.985 de 2000 densifica o princípio usuário-pagador, a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica, inexistente de respeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental, que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional, mediante amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua rigidez
inconstitucionalmente da expressão não pode ser inferior ao 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9.985 de 2000. O valor da compensação compartilhado é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. Então a gente pode entender o seguinte, que o STF reputou constitucional o Instituto da Compensação Ambiental, considerando um instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Apenas considerou inconstitucional o parâmetro mínimo estampado no artigo 36 do parágrafo 1º da lei. Ou seja, então ele não considerou o artigo 36, inconstitucional. Não, negativo. Ele só considerou inconstitucional o parâmetro mínimo estampado no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. É isso que a sua prova, a sua questão de prova vai mencionar. Declarou inconstitucional o artigo 36. Não, só considerou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 36 da referida lei, o parâmetro mínimo. O regime normativo da compensação ambiental é igualmente tratado no Decreto 4.340 de 2002, que regulamenta a Lei 9.985 de 2000, assim também na resolução do CONAMA 371/2006, que estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos da compensação ambiental. O que nós vamos falar agora aqui é um resumo da nossa compensação ambiental, tá? Definição de compensação ambiental: mecanismo que antecipa os danos decorrentes do empreendimento, estipulando as medidas compensatórias das futuras lesões. Fundamento legal: artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, tá? Fundamento principiológico: princípio do usuário pagador. E a hipótese que é exigida: empreendimentos de, claro, significativo impacto ambiental. Conteúdo: apoio financeiro a ser pago pelo empreendedor. OBS, observação: o STF considerou inconstitucional o valor mínimo do apoio financeiro, 0,5% do custo do empreendimento. Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 36. Então ele não considerou o artigo 36 inconstitucional, considerou o valor, a alíquota, né? 0,5% do custo total do empreendimento. Valor do apoio financeiro proporcional ao grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Beneficiário da compensação, como regra, a unidade de conservação do grupo de proteção integral, abarcando também aquela zona de amortecimento ali que está no entorno dessa área de proteção integral. Isso que é importante, tá? Porque essa unidade de conservação do grupo de proteção integral, o seu entorno é a zona de amortecimento, que a gente chama, e também é abarcada por essa compensação ambiental. Então, qual é a hipótese que é cabível a compensação ambiental? Empreendimentos que causam significativo impacto ambiental. O conteúdo: apoio financeiro em dinheiro, em ações. Não é em ações, em espécie, dinheiro, a ser pago pelo empreendedor. Valor do apoio financeiro, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendedor, ou seja, proporcionalidade e razoabilidade. Beneficiário da compensação, unidade de conservação do grupo de proteção integral. Essa é a regra, mas pode abarcar também a zona de entorno da unidade de conservação do grupo de proteção integral, que nós chamamos de zona de amortecimento. Tá ok? Deixa eu esquecer mais alguma coisa. Entendimento do STF: a compensação ambiental ela é constitucional. Agora, a alíquota de 0,5%, o quanto de 0,5% do custo total do empreendimento, o STF bateu o martelo que é inconstitucional. Bom, visto isso, eu fecho a audiência pública e fecho agora. Já falamos sobre audiência pública e fecho agora sobre compensação ambiental. Ok? Espero que tenham gostado e vamos em frente. Um abraço, até a próxima.